Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a aula nova? A gente encerrou a nossa aula anterior fazendo um resumão, né, de todos os sistemas que a gente aprendeu até agora. Falamos também na aula anterior de sistema nervoso, que foi o nosso último assunto. Aqui, esse assunto das aulas agora, a partir de agora, serão os órgãos dos sentidos. Eles estarão intimamente ligados com o sistema nervoso. Então, a gente vai lembrar do sistema nervoso a todo momento, tá? Antes da gente começar a falar sobre os órgãos dos sentidos, eu queria fazer com vocês uma introduçãozinha, tá? Falar para vocês o geral, para que servem os órgãos do sentido. Basicamente, o nosso corpo ele precisa resolver 3 probleminhas a todo momento, todos os dias. Ele precisa manter a homeostase, que é aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, sobre o equilíbrio do corpo, o corpo funcionando nas condições normais, né? Todo mundo trabalhando bonitinho, todos os órgãos trabalhando em equilíbrio. Então, o corpo trabalhando de maneira saudável e equilibrado. Isso é manter a homeostase. Segunda coisa, ele tem que manter, né, e saber das atividades de tempo, ou seja, as mudanças sazonais. Se é noite, se é dia, se é frio, se é calor, para ele manter essa homeostase. Porque, por exemplo, se eu estou passando frio, se eu estou sentindo muito frio, aquele frio assim tenebroso, meu corpo não vai estar em homeostase. Por quê? Porque meu corpo vai estar tentando sanar esse problema. Tá? Então, a todo momento também, nosso corpo tem que estar ligado aí às atividades de tempo, além de localizar e responder a alguma ação, né, algum recurso ou ameaça. Então, o nosso corpo ele tem que estar o tempo todo atento, nós estamos o tempo todo atentos para manter o corpo funcionando de maneira adequada. Tudo bem? E como que os órgãos sensoriais, né, o que eles fazem? O que eles vão ajudar o corpo como um todo? Eles vão transformar em códigos 4 estímulos básicos que a gente recebe, que a gente costuma receber. Quais são eles? Ele vai transformar em código um estímulo quanto ao tipo do estímulo, se ele é um estímulo de tato, de olfato, de paladar. Então, a modalidade do estímulo, a intensidade do estímulo, a localização do estímulo e a duração do estímulo. O nosso sistema sensorial, então, vai ver essas 4 informações, transmitir para o nosso sistema nervoso, que vai achar a resposta adequada para isso, né? Então, por exemplo, eu estou colocando o dedo numa vela acesa, tá? Na chama da vela acesa. Então, o tipo, eu já percebi que é um estímulo de tato, de calor, né? Porque o meu sistema nervoso já pegou essa informação que meu órgão do sentido, né? Os meus nervos sensitivos passaram para ele. A intensidade. Se eu ficar muito tempo com o meu dedo lá na chama, ele vai perceber que eu estou há muito tempo e isso é perigoso e vai causar danos ao meu corpo. Então, é a intensidade desse estímulo. Ele está muito forte, o calor está muito forte. A localização. Aonde você está? Com o dedo da mão, com o indicador, com o polegar? Qual é o dedo? Ou é no pé, ou é em qualquer outra parte do corpo. Tá? A localização desse estímulo e a duração. Se você ficar muito tempo com esse dedo aí, vai queimar, vai ter problemas. Então, é por isso que a gente tem sempre o reflexo de tirar o dedo, tá? Então, esses 4 códigos aí, eles são pegos, né, pelo sistema sensorial, que vai mandar esse código para o nosso sistema nervoso para responder a isso. E para a gente meio que já fazer um bem bolado do que a gente vai ver nessas aulas, eu trouxe para vocês esse esquema que mostra todos os sentidos em ligação com o sistema nervoso, tá? Então, a gente vai ter a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Tudo isso levando respostas nervosas, levando estímulos nervosos para o nosso sistema nervoso central. Tudo bem até aqui? Então, para a gente fazer uma introdução ao nosso assunto, o objetivo principal dos sistemas sensoriais é, então, enviar as informações que ele obteve para o sistema nervoso, garantindo que o organismo desenvolva uma resposta apropriada para aquele estímulo.
mesmo que não haja resposta nenhuma, tá? Então, ele tá fazendo o papel de ser um mensageiro. Olha, tem um espinho entrando lá no dedão do pé. Faz alguma coisa, sistema nervoso. Tudo bem? E para a gente fazer uma introdução ao nosso assunto de hoje, que a gente começa falando pela visão, o nosso livro começa trazendo algumas ilusões de ótica que são muito legais. Por exemplo, essa imagem aqui, a gente olhando, parece que essa janela é menor do que essa janela. Na verdade, elas têm o mesmo tamanho. Depois vocês peguem aí no livro de vocês, colocam uma régua. Tem o mesmo tamanho. Aqui também dá a impressão que as linhas vermelhas estão mais curvadinhas, né? Não, elas estão retas. Aqui, esses quadrados, esses cubos, a gente não sabe qual tá na frente e qual tá atrás. Porque se a gente olha para cá, parece que tá na frente. Se a gente olha para cá, parece que tá na frente. Então, isso tudo é ilusão de ótica, feita pelos nossos olhos, né? Nós somos enganados pelos nossos olhos constantemente, né? Nessas imagens assim. Trouxe também essa imagem para mostrar para vocês outra ilusão de ótica. A gente olhando assim, parece que as linhas estão todas tortas, mas não, as linhas vermelhas aqui mostram que as linhas estão retas. É só você acompanhar a linha vermelha, você percebe que as linhas estão retas. Aqui parece que ela está mexendo um cubo no ar, na verdade é um recorte aí de papel que nos faz pensar que é um cubo 3D. Muito legal, né? O livro de vocês trouxe algumas experiências sobre esse assunto, é bem legal vocês fazerem. Então, o nosso primeiro assunto, a gente vai começar abordando a visão. E qual é o órgão responsável pela visão? Os nossos olhos. Então, os olhos, além de serem o espelho da alma, né? Os nossos olhos são responsáveis pela visão. Eles que vão olhar o objeto, visualizar um objeto e levar essa mensagem para o cérebro que vai decodificar ele e interpretar e falar o que é. Então, por isso que a gente aprende desde cedo, por exemplo, que isso aqui é uma caneta azul. Se eu aprender que isso aqui é uma caneta azul, toda vez que eu olhar essa caneta, eu vou falar, isso aqui é uma caneta azul. Se desde que eu nasci, eu sei lá, moro numa civilização isolada, lá só eu e minha família inteira me ensina que isso aqui é uma garrafa cor-de-rosa, eu vou acreditar que isso aqui é uma garrafa cor-de-rosa. Por quê? Por mais que eu esteja enxergando o mesmo objeto, é o meu cérebro que interpreta a informação. Só que para ele interpretar uma informação visual, ele tem que aprender o que é. Por isso que a gente ensina desde pequenininho as cores, as formas, a gente dá nome para as coisas. Porque se eu não ensinar o meu cérebro o que eu estou vendo, eu não vou saber, tá? Por isso que, por exemplo, pessoas analfabetas, elas enxergam o alfabeto, elas enxergam as palavras, mas elas não sabem interpretar. Por quê? Porque elas não ensinaram o cérebro. Tá bom? Então, os olhos são os órgãos responsáveis pela visão, que vai levar imagens para o nosso cérebro, que vai interpretar e dar a resposta do que é o que você está enxergando. Os olhos humanos, eles são praticamente redondos, eles ficam guardadinhos nas nossas órbitas, que são as cavidades do nosso crânio, então ficam nas órbitas, e eles se movimentam através de músculos. Então eu olho para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, graças aos músculos que estão presentes nos meus olhos. Então aqui nessa imagem temos aqui os músculos sendo ilustrados aqui. E aqui eu trouxe para vocês essa animação mostrando o funcionamento dos músculos. Então, todos em verde aqui são os músculos que estão atuando, tá? Que estão fazendo algum movimento, ó. Vejam só, aqui o olho central está mostrando para onde ele está olhando, e aqui está mostrando a atuação dos músculos, trazendo o movimento para esses olhos. Então, os nossos olhos, eles são redondinhos, mas eles não ficam soltos lá, não é um buraquinho solto, tá? Eles são todos presos por músculos, que vão fazer aí um movimento para que a gente consiga enxergar a toda volta. Além disso, os nossos olhos têm várias partes, eles são compostos por várias estruturas, tá? Claro que eu não vou pedir para que vocês decorem esses nomes, mas os principais é bom vocês saberem pelo menos o que é.
tá? Então, parte externa do olho, nós temos as pálpebras, que é o que a gente abre e fecha. Nós temos a pupila, que é a bolinha preta. Nós temos a íris, que é o que dá cor ao nosso olho, a região de cor. E a esclerótica, que é a parte branca. Os cílios e as sobrancelhas, eles são estruturas de proteção. Os cílios aí vão ajudar a reter poeira, por exemplo, para não entrar nos olhos. A sobrancelha ajuda a desviar o suor, por exemplo, da testa. Se a gente não tivesse a sobrancelha, o suor ia escorrer e cair direto no olho. Então, a sobrancelha ela faz essa proteção, ela faz com que o suor escorra e não caia nos nossos olhos, tá? A nossa pálpebra também faz essa função de proteção, que a gente pisca graças a elas. Esse piscar é para proteger os nossos olhos de alguma coisa, de algum agente invasor ou coisa do tipo, e também ajuda na lubrificação do olho, tá? E internamente, prof, o que que tem? Tem um monte de coisa. Então, primeiro, a gente tem o olho, ele é feito em 3 camadas, sendo a camada mais externa chamada de esclera ou esclerótica, que é a parte branca. Depois da parte branca, a gente tem a parte da coroide ou coiroide. Ela é a camada rica em vasos sanguíneos, então é ela que nutre o olho, né? Ela que vai trazer todos os nutrientes para os nossos olhos através da corrente sanguínea, que a gente já viu também nas aulas anteriores. E a outra camada é a retina, tá? Além de várias outras estruturas, eu vou acompanhar aqui com vocês todas essas estruturas. Então, a esclera, como eu falei, é a parte mais externa, branca, fibrosa e resistente, que é a parte de fora do nosso olho. A córnea é a parte da esclera que fica transparente. Então, é a parte aqui da frente, por onde a luz entra, tá? A coroide, então, é a camada do meio, que a gente não enxerga, é claro, porque ela tá fazendo parte de um sanduichinho aqui de revestimento do nosso olho. Então, é a parte de vasos sanguíneos que vai nutrir esse olho. A íris é o disco colorido, então aqui ela tem células de melanina que vão dar o pigmento, né? Vão dar a coloração do olho azul, olho verde, olho castanho, né? Isso aí é de acordo com as células que nós temos aqui, que possuem cor. A pupila é a abertura nessa íris, é um buraco. A gente fala que é uma bolinha preta, mas é um buraco, tá? É a abertura da íris e ela é delimitada por pequenos músculos. Por isso que o nosso olho dilata e contrai, tá? A pupila contrai e dilata, para ela controlar a entrada de luz, porque se tiver pouca luz, ela abre para tentar entrar o máximo de luz possível. Se tiver muita luz, ela contrai para dar uma filtrada nessa entrada de luz dentro dos olhos. A lente, que antes era chamada de cristalino, ela é biconvexa, então é essa bolinha aqui. Biconvexa é quando ela tem os dois lados arredondadinhos. Ela que faz o direcionamento dos raios de luz para a retina, tá? O humor aquoso é um líquido que existe aí entre a córnea e a íris, então fica nessa região aqui. A retina, não, o corpo vítreo, ele é uma espécie de uma gelatina que fica lá dentro do olho, é ele que dá a forma para o olho. Então, para quem, sei lá, gosta desses vídeos mais nojentos assim, tem uns vídeos que mostram pessoas comendo olho de boi e tal, a hora que morde ele explode, porque ele é todo cheio de líquido, tá? E esse líquido gelatinoso é o chamado corpo vítreo, ou também chamado de humor vítreo. A retina, que é então até a terceira camada de revestimento interno, é nela que nós temos as células fotossensíveis, são os cones e os bastonetes, que nós vamos falar deles já já. Eles são os responsáveis pela visão, por enxergar a luz e levar essa mensagem aí para o sistema nervoso, tá? Através do nervo óptico, que ele está localizado aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. E dele nós temos o ponto cego. É o único ponto, como é da onde partem o nervo óptico, ele não tem fotorreceptores, tá? Então aqui a gente chama de ponto cego porque aqui não recebe nada, não recebe nenhuma imagem, nenhuma luz. E fóvea
é o local da retina onde se encontram os cones e é sensível à luz. Então, é nessa região do fundo. Professora, como assim luz? Luz, tá falando de luz, eu não tô entendendo que você tá falando de luz. Peraí que minha câmera tá meio torta. O que é a luz? Por que eu tô falando tanto de luz? Porque a gente enxerga luz, tá? O que a gente enxerga de todos os objetos que a gente vê é o reflexo de luz. E a luz é a cor, é o que dá a forma. Então, a gente enxerga, a gente chama de espectro luminoso. A gente enxerga luz. E é isso que vai para os nossos olhos, que a gente interpreta como sendo um objeto, tá? Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês o movimento do olho e o movimento da pupila, ó, ela contraindo e dilatando graças aos músculos existentes aqui, que fazem esse controle da entrada da luz lá para o fundo, lá para a retina, tá? Legal, né? Então, como é que a gente enxerga? O que a gente vê? A gente vai pegar aqui o objeto. Esse objeto vai ter, então, a sua luz refletida entrando nos nossos olhos. Esse raio de luz vai passar pela nossa córnea, pelo humor aquoso, pela lente, pelo humor vítreo, ou também chamado de corpo vítreo, até chegar na retina. E ela chega invertida na nossa retina. O nosso cérebro que vai lá e enxerga de maneira correta, que interpreta a informação de maneira correta, tá? Então, é o cérebro responsável por virar essa imagem, colocar do jeito certo que é para ser enxergado. E isso também acontece nas máquinas fotográficas. Todas as máquinas fotográficas, principalmente as antigas que eram de filme, né? É dessa maneira. A luz entra, a lente da máquina capta essa luz e joga lá no fundo, onde tem o filme que vai revelar aí uma imagem, tá? E essa imagem, ela fica de ponta cabeça, a gente que muda ela, tá bom? E quando a gente fala de visão, a gente também tem a acomodação visual. O que é isso? É a elasticidade do nosso cristalino, da nossa lente, para ver o que está longe e o que está perto, para ele fazer o foco. Na câmera fotográfica a gente não fica lá fazendo foco? Mesma coisa, tá? Então, a gente vai ficar fazendo o foco através do nosso cristalino, da nossa lente, tá? Esse ajuste de foco aí é o que a gente chama de acomodação visual. E acontece graças a pequenos musculozinhos ligados aí ao cristalino, tá bom? Desculpem, gente. Voltando. Então, esses musculozinhos aqui na imagem, ó, são os que vão controlar o tamanho desse cristalino. Então, ele pode ficar todo mais grossinho, né, achatadinho, mais de forminha arredondada, quando, por exemplo, os objetos estão mais perto. E quando os objetos ficam longe, ele estica para conseguir pegar mais informação que ele conseguir, tá? Eu trouxe para vocês essa animação, ó. Aqui em cima é a visão da borboleta, e aqui tá mostrando essa borboleta sendo vista lá dentro do olho. E olham como o cristalino está contraindo e relaxando, ó. A hora que a borboleta está longe, ele começa a se esticar para enxergar, e ele começa a enxergar bem pequenininho, tá vendo? Conforme ela vai se aproximando, ele vai ficando mais espesso e formando essa imagem aqui no fundo de uma maneira maior que a gente está vendo mais de perto. Isso tudo aqui, esse processo, é chamado então de acomodação visual. A acomodação da nossa lente, do nosso cristalino, para enxergar melhor. Aí também falamos de visão com pouca luz e com muita luz, que é aquela diferença que a gente vê quando a gente está no escuro, no claro, em penumbra, né? Em locais um pouco mais escuros e muito mais claros. Quem são responsáveis por enxergar, por fazer a gente ver? As células fotossensíveis, são chamadas de cones e bastonetes. Nós temos então dois tipos de células lá na nossa retina, lá na nossa fóvea, tá? Na região da fóvea, que é onde se localiza a maior parte dessas células. Os cones, eles são responsáveis pela visão com luz.
tá? Então, são eles que vão captar as cores, são eles que vão captar os detalhes, tá? Eles vão captar as cores primárias, ó, o azul, o vermelho e o verde. E eles formam, então, um colorido graças à mistura dessas 3 cores primárias. Vocês aprenderam cores primárias em educação artística. Então, os cones são, então, as células que veem as cores, tá? E os bastonetes são aqueles que trabalham com pouca luz. Eles enxergam com pouca luminosidade e por isso eles enxergam mais em tons de cinza, tá? Eles são responsáveis pela nossa visão periférica, por isso que a gente vê mais embaçadinho na nossa visão periférica, porque a gente não tem tanto detalhe sendo captado, porque quem capta os detalhes são os cones, tá? E o que eu queria também falar para vocês sobre linkando, né, com o nosso tema digestório, que os bastonetes, eles precisam da rodopsina. Rodopsina é uma proteína que ela só existe graças à vitamina A. Então, quanto mais você se alimenta de vitamina A, melhor é a sua visão em luz fraca, ou seja, melhor é a sua visão noturna, tá? E quando a gente tem a falta da vitamina A gente tem a cegueira noturna, que é quando a pessoa não enxerga nada mesmo à noite, porque a gente enxerga à noite. Se a gente ficar numa escuridão total, a gente com o tempo, nosso olho vai se adaptando àquela situação e a gente acaba enxergando. Por quê? Graças aos bastonetes, que captam pouca luz, conseguem captar imagens com pouca luz. Porém, se você tem falta de vitamina A, isso não vai acontecer, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem dos cones e bastonetes, os cones em tons de cinza, de preto aqui, e os cones coloridos e os bastonetes em tons de cinza. Aqui é uma visão microscópica, de um microscópio eletrônico, desse fundo do olho. Os em branquinho aqui são os bastonetes, então eles estão em muito maior quantidade. E os verdinhos são os cones, que é o que enxerga a cor, tá? E aqui é a forma das células, porque elas são células fotorreceptoras. Então aqui a gente tem núcleo, citoplasma, mitocôndrias, tá? E aqui terminação sináptica, por quê? Porque são eles que transmitem as informações nervosas lá para o nervo óptico que sai daqui, através de sinapse. Lembra que o sistema nervoso, os neurônios se comunicam através da sinapse? Então, é assim que acontece. Aqui, esse textinho está falando pra gente sobre quando a gente está num lugar escuro e acende a luz rápido ou quando a gente está com um lugar muito claro e vai para o escuro. Por que isso acontece? A rodopsina, por ela ser uma proteína, quando ela está nessas situações extremas de muita luz e pouca luz de repente, ela se desintegra e ela demora um pouco para ela se regenerar. Por isso que a gente, olha, estou num lugar muito claro, vou para um lugar escuro, demora um tempinho, mas eu começo a enxergar normalmente. Ou quando a gente está num lugar escuro e acendem a luz assim, de repente dá até aquela dor no olho assim. Por quê? Porque a rodopsina se desintegra e com o tempo ela vai voltando, ela vai se regenerando e a visão então volta. Quando eu falei de luz, eu falei para vocês que a gente enxerga luz. Então eu trouxe para vocês essa imagem aqui a título de curiosidade, porque isso aqui vocês vão aprender lá em física, provavelmente no 9º ano que vem, que a gente enxerga a luz visível aos nossos olhos são as 7 cores do arco-íris que a gente conhece, né? Através dos comprimentos de ondas de luz. Então, as cores primárias, que é o azul, o verde e o vermelho, quando elas se misturam, elas formam as outras cores. Por isso que a gente tem os cones nessas 3 cores e conforme ele vai adquirindo as informações, essas cores se misturam. Para quem tem televisões mais antigas em casa, daquelas bem antigas mesmo, se você chegar bem pertinho da tela, você consegue ver que ela é toda cheia de quadradinhos das 3 cores primárias, só que ela forma imagens de infinitas cores, tá? Então, esse é o espectro luminoso, é o que a gente consegue enxergar, é a luz visível, tá bom? E aqui, no livro vocês também trouxe uma curiosidade do Ciência Ontem e Hoje, falando de antigamente o que os antigos, né, os egípcios achavam da visão. Eles achavam, na verdade, que os nossos olhos
saíam raios luminosos que pegavam a informação e trazia para dentro do olho. Hoje a gente vê que é o contrário, né? Que é o raio de luz que leva para o nosso olho a informação. E era isso. Ficou um pouquinho longa, mas falamos todo o necessário. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Um beijo e até a próxima.